Fala, meus amigos, interrompemos essa programação de férias para falar sobre Renato Cajá, um personagem histórico do Juventude que está deixando o clube após ser o grande personagem da ascensão do Juventude para a Série A do Campeonato Brasileiro. Antes de qualquer coisa, se inscreve no canal, ative as notificações, deixa o like no vídeo e, claro, comente, fale o que você pensa sobre esse jogador que está saindo do Juventude e as marcas que ele deixou na história do Verdão. De minha parte, quero dizer que não considero nada de anormal a não permanência do Renato Cajá no Juventude. Renato Cajá é o jogador que esteve como personagem principal do acesso do Juventude da Série C para a Série B e da Série B para a Série A, sendo o cara que foi o avalista dessas duas situações importantes na história do Juventude e, portanto, gravando o seu nome na história do clube. A gente tem que dizer que, a bem da verdade, quando existem esses processos de subida de divisão, os clubes têm, logicamente, que fazer aquela leitura do custo-benefício dos jogadores que irão renovar. Por exemplo, Renato Cajá, assim como outros, mas o Renato Cajá especificamente, se valorizou. Ao invés de algumas dezenas de milhares, ele partiria para mais de uma centena de milhar no seu rendimento mensal. Bom, o Renato Cajá, no Juventude, tinha para a Série B um acordo que ele mesmo falou no microfone da Rádio Caxias de jogar só os jogos em casa na Série B. E na Série A, como seria? Será que valeria a pena para o Juventude pagar um alto salário para um jogador que, embora toda a importância histórica, não tem, no aspecto físico, a condição de aguentar a maratona da Série A? Parece que não. Por outro lado, o Renato Cajá está coberto de razão. Ele, quando terminou a competição, e até antes disso, já estava recebendo algumas propostas. E quando recebe propostas de alguns times, de repente, que podem até pagar mais do que o Juventude estava disposto a pagar por ele, ele tem que levar isso em conta. E, de repente, já nos momentos derradeiros da sua carreira, ele pode fazer o seu pé de meia. Então não tem nada de errado nisso. O jogador pede o quanto que o mercado lhe oferece e o clube pondera o custo-benefício do jogador. Clube nenhum tem que renovar com o jogador por gratidão e jogador nenhum tem que ficar em clube algum por dívida de gratidão. Os jogadores ajudam os clubes ajudam os jogadores. Ao atingir os objetivos, os clubes melhoram as suas condições financeiras e os jogadores também se valorizam. Porém, todavia, contudo, entretanto, quando muda de divisão, às vezes aquele jogador pode não ser tão útil para o clube, ou até no inverso, né, quando é uma questão de descenso, por exemplo, o clube pode não ter condições de pagar o que aquele jogador merece. Então, tudo normal. Renato Cajá sai do Juventude mais uma vez pela porta da frente, como personagem histórico do Verdão, vai ser sempre lembrado pelos acessos que conquistou, pelos jogos memoráveis que fez com a camisa alviverde, e eu tenho certeza que o torcedor fica agradecido, o clube fica agradecido, assim como o Renato Cajá vai ter também um carinho pelo Juventude. Nada fora do normal, tudo dentro do contexto do futebol. Fica o agradecimento dos jaconeiros ao Renato Cajá e o agradecimento do Renato Cajá para com o Juventude. Mas a vida segue.